A paz do Senhor para os irmãos. Mais um vídeo para sua meditação, uma palavra que venha te encorajar, despertar você de algo da parte do Senhor para a sua vida. Hoje se encontra lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 diante, quando Deus, o anjo, fala com Gideão. Vamos ver nessa passagem que muitas das vezes você se encontra como Gideão, mas uma passagem incentivando a nós saber que Deus ele está conosco em meio às turbulências dessa vida. Jesus está conosco. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertence a Joás, a Bizeirita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és e que comigo fala. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu venha aqui e traga os meus presentes e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Então entrou Gideão e preparou um cabrito, um bolo aso e uma efa de farinha. A carne pôs num alçafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asos e põe sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e o bolo asmo. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse a Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou o Senhor, é paz, e ainda até o dia de hoje está em Orfa dos Abiezritas. E aconteceu que na mesma noite que o Senhor lhe disse: toma um boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar a Baal, que é de teu pai, corta os bosques que está em pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortasse do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não o fez dias, mas fez de noite. Então nós vemos aqui quando Deus falou com Gideão acerca dos midianitas. E trazendo para a nossa vida hoje,
quantos midianitas tem vindo contra a sua vida. Gideão se colocou aqui o menor da casa da sua família, dizendo nessa palavra que ele não tinha condição de lutar, devido a ele ser o menor, a sua família era pequena. Mas o Senhor falou com ele: Deus é contigo, varão valoroso. Irmão, nesta palavra eu vejo Deus falando comigo, com você. Em meio às lutas, em meio às dificuldades que enfrentamos, Deus tem falado para mim e para você que Ele é comigo, Ele é contigo nesta caminhada. Aqui nós vemos que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O próprio Senhor, através do anjo, falando com Gideão. E Gideão estava escondido ali, né? Malhando trigo ali no lagar. Nós vemos que quando muitas das vezes nós somos vem as lutas sobre as nossas vidas, nós queremos se esconder, queremos rejeitar as coisas de Deus, eu rejeitar fazer a vontade do Senhor. Mamãe, não é dessa forma. Deus quer que nós enfrentamos o problema, porque quem está conosco é maior. Quem está em nossas vidas é Deus. Aqui o Senhor falando, mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Parece questionando a Deus, né? Por que agora eu estou buscando a Deus? Por que agora eu estou caminhando com o Senhor e está vindo algo o contrário contra a minha vida? Por quê, irmão? Porque você está fazendo a diferença. Você está perturbando o inferno através das suas atitudes, através de você buscar o Senhor. Então o inimigo não fica contente, o inimigo quer se levantar, o inimigo quer agir, o inimigo quer usar vidas também, que muitas vezes quer te assolar, quer tirar a tua paz. Mas Deus fala para ti nesse dia: eu sou contigo, diz o Senhor. A palavra dele falando comigo, a palavra dele falando conosco no dia de hoje, irmão. E aqui nós vemos que Gideão respondendo: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do midianita? De forma nenhuma. Deus permite a prova para nos aprovar. Deus permite a luta para nós enfrentar no nome dEle. É no nome do Senhor que você vai vencer tudo isso. É no nome do Senhor Jesus que você vai até o seu inimigo na vossa alma, através do que? Da oração, da busca, a se colocar diante do Senhor, porque nós vemos a vitória que Deus deu na vida de Gideão, e Deus quer dar essa vitória sobre a sua vida, porque sabemos que muitas das vezes nós ficamos atemorizados devido à luta, queremos parar, queremos desanimar, mas parar é pior. A Bíblia fala que quem põe a mão no arado não é para olhar para trás, é para prosseguir para frente. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás e virou estátua de sal. Deixa o Egito, deixa o mundo e prossiga para o alvo que é Cristo, irmão. Prossiga para o alvo que é o Senhor. E vemos lá na palavra do Senhor, quando Deus falou com Moisés, quando atravessando ali o Mar Vermelho, e o povo começaram já a murmurar, começaram a reclamar. Aí Deus falou com Moisés: fala para esse povo marchar, né? No sentido, olha para frente, porque o que eu tenho preparado para você é algo grande, é algo tremendo, não somente nessa vida, mas fala da vida eterna com Cristo, fala da vida eterna com o Senhor. Então é algo que Deus tem conosco, irmão, que tem com você nesse dia. Não deixe isso aí te abalar, não deixe a luta te abalar, não. Olha aqui, a palavra de Deus fala para nós: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Não é na nossa força física, mas é na nossa força, buscando o socorro de Deus, buscando a graça de Deus, buscando a misericórdia do Senhor. Nas nossas pequenas forças, lá em Apocalipse fala: tendo pouca força, não negue o nome do Senhor, mas faz a vontade de Deus, faz o querer de Deus, faz aquilo que glorifica o Senhor, porque Deus vai te honrar na terra. Não para você humilhar os outros, não para você, não, mas para o nome dele ser glorificado. Então nós vemos nesta palavra aqui: vai nessa tua força
e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Olha o que Deus falou com Gideão. É como Deus falando para você, vai nessa tua força, você vai vencer. Você vai ser vitorioso. Você vai vencer através da busca pela sua família, pela sua própria vida, por alguém que você ama e quer que ele venha ao conhecimento dessa verdade. Seja você o canal de bênção, seja você o Gideão da sua casa. Não desfaleça a tua força, não. Anima-te nesta caminhada, porque Deus é contigo. E aqui fala, livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O próprio Senhor falando. Tem como você dizer assim que Deus não está contigo? Se o próprio Senhor te enviou para essa obra, para esse trabalho, para esse propósito, se é para pregar, se é para orar por alguém, se é para ser um intercessor, se é para ser um que leva a palavra, leva o louvor, se é para você fazer uma visita, se é para você fazer uma obra que Deus colocou na tua mão, não é para você desfalecer, não, para você ir. Foi Ele que te enviou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te santificou para esse propósito na terra. É algo maravilhoso que Deus tem contigo, como tinha com Gideão ali naquele momento, ele tentando se esconder dos midianitas, mas não adianta esconder da luta, não. Deus quer que nós enfrentamos. É no nome de Jesus, meu irmão. É no nome do Senhor que nós devemos enfrentar, porque quem vai dar vitória é o Senhor. Essa peleja não será vossa, a peleja é do Senhor. É Deus que pelejará por vós. Olha a palavra de Deus falando. E ele diz, Senhor meu, ainda querendo questionar. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa do meu pai, irmão. Deus não quer contar com grande, não. Ele quer contar com aquele que se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Talvez você não é grande no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, mas é com você que Deus quer contar. A Bíblia fala que Ele oculta as coisas, sabe? Vai revelar para quem? Para aquele que é pequeno, para aquele que diz que não pode, que não tem condição. É para isso que Deus vai revelar. Sabe por quê? Para que o nome de Jesus venha ser glorificado sobre a sua vida. Para que o nome do Senhor venha ser exaltado. Se ali fosse vencer pela força física, você se gloriaria. Eu gloriaria. Não venci porque eu sei, eu conheço, eu entendo. Não. Deus quer que nós vai na nossa pequena força, no nosso pequeno entendimento, mas sabendo que quem está conosco é maior, quem está na nossa vida é Deus, quem está conosco é o Senhor, é Ele que nos escolheu. Lá na palavra de Deus fala em João 15, versículo 16, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, te nomeei para que vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então foi Deus que te escolheu, no meio de toda essa humanidade, Deus te escolheu lá desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. Não digo que você é pequeno, não digo que você não pode, pela condição seu, não, mas com o Senhor na nossa vida, irmão, nós atravessaremos, pularemos muralha, porque a palavra de Deus é fiel. Olha aqui, sou menor da minha casa, meu pai, e o Senhor lhe diz, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aí está a resposta do Senhor para a tua vida. Na sua pequena força, mas tu vai vencer essa luta, tu vai vencer essa multidão que vem contra a tua vida, esse problema que parece ser muito para você, na sua condição, mas o Senhor dizendo que Ele é contigo, que Ele te escolheu, que Ele te salvou, que Ele te libertou de algo, para você ser o instrumento nas mãos dEle. A palavra de Deus nos dá garantia. Hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha que tremendo, meu irmão. Que maravilha que Deus está falando desta palavra. Ele diz, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo. E fala. E Deus deu um sinal tremendo para Gideão. Qual o sinal que você está pedindo para Deus no dia de hoje? Qual o sinal que você está clamando para o Senhor te dar? O Senhor já disse para você que é contigo. Jesus já te disse que nessa peleja não é sua. O Senhor já disse para você, não temas, porque eu sou contigo. Eu te escolhi, te chamei para uma grande obra. Tu és meu.
É a palavra de João 15:16. Não fosse vós, não é eu que escolhi o Senhor, não é você que escolheu a Deus, é Ele que te escolheu para uma grande obra. Para que está temendo? Para que está se apavorando diante dessa luta, dessa dificuldade? É promessa de Deus, a palavra de Deus é fiel. Quando falou para Abraão tomar seu filho Isaque e sacrificar no monte ali, mas Deus falou para Abraão que ele ia prover. Deus proveria na vida de Abraão. Deus está provendo no dia de hoje essa vitória. Deus está provendo socorro. Deus está provendo uma providência para ti na caminhada com o Senhor. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar ânimo, é Ele que vai te encorajar, é Ele que vai pelejar na tua causa. E Gideão rogou o Senhor aqui, né? E rogo-te que daqui que não aparte até que venha a ti e traga meus presentes e põe perante ti. E disse-lhe, eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito, um boloado e uma efa de farinha de carne, pôs num alçafe, ao caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne, os bolos e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou na carne o boloado, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e o boloado. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele pediu um sinal. E o Senhor deu o sinal através do anjo. Qual sinal você está pedindo para Deus, se Deus é com você? Se verdadeiramente Deus te chamou? Qual o sinal que você está pedindo nesse dia? A própria palavra de Deus fala lá em Jonas. Declara tu o que tens. E que ocupação tem sido a tua? Você tem ocupado nisso aqui, na palavra? Ocupa dessa palavra. Ocupa fazer a vontade do Senhor. Ocupa fazer o querer do Senhor. Porque chamou você para uma grande obra. Não é para você desistir, não é para você desanimar, não é para você se abater. Como Deus foi com Gideão, irmão. Ele é contigo. E vemos aqui que Gideão venceu, né? Ali os midianitas. E Deus está dizendo para você, hoje é dia de você vencer os midianitas da sua vida. Hoje é dia de você vencer os problemas que estão se levantando contra a sua vida, as lutas que têm sido grandes sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja um Gideão, seja um varão valoroso, seja um varão que crê nos propósitos de Deus, aquilo que Deus tem falado, promessa de Deus. Usado alguém para falar contigo no dia de hoje, e esta palavra está falando contigo. Tu és varão valoroso, tu és escolhido desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. Não deixe que os midianitas venham tentar roubar o que é seu, não. Deus é maior na sua vida. E vemos que Gideão venceu, né? Se nós formos ver a palavra, vai falar sobre ali que era 32 mil, de repente mandou que algum ali fosse tomar água, e o que prostrasse diante da água, o que tomasse a água lambendo, seria posto à parte. E vemos que Gideão venceu, mas com seus 300. Não importa a quantidade, mas importa a qualidade daquele que tem sinceridade. Se você tem sido, né, escolhido de Deus, que tenha qualidade na sua vida. Não importa o seu tamanho, a tua estrutura, o seu conhecimento, o seu entendimento. Importa você ir buscar Deus de coração. Deus será contigo nessa batalha. Ele vencerá os midianitas pela sua vida. E você será vitorioso, porque é promessa de Deus por esta palavra. E Gideão venceu os midianitas, como se fosse um homem só. Já pensou que tremendo que Deus faz para nós? Às vezes você, na sua pequena força, no seu pequeno entendimento, na sua pequena sabedoria, Deus vai te dar grande vitória. E o nome de Cristo vai ser glorificado sobre a sua vida. Porque a honra e glória é para o Senhor. Se estamos aqui em pé hoje, é porque Deus tem sido na minha vida, Deus tem sido com a tua vida, Deus tem nos escolhido para algo extraordinário. Medita bem nesta palavra, do que Deus tem para a tua vida, do propósito que Deus tem para a tua vida.
porque Deus ele é fiel, Deus é tremendo, Deus é poderoso para conceder a vitória na sua vida, amém? Seja um Gideão, varão valoroso para o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém?